A senadora Lídice está dizendo com a camisa que eu dei que de fato foi um presente dessa minha querida companheira, senadora e amiga Lídice da Mata. E eu digo onde quer que vá que no ano de 1988, Rafael, quando o Congresso Nacional fervia porque discutia a nova Carta Constitucional, senadora Lídice, Colares. Senadora Lídice era deputada federal, constituinte de meu partido, o PCdoB, e eu era uma jovem estudante que vinha a Brasília lutar pela educação e lutar pelos direitos das mulheres. E ficava lá na área de serviço do apartamento da querida senadora Lídice da Mata. Enfim, senhores senadores, companheiros e companheiras convidadas, eu quero iniciar, senador Paim, homenageando Vossa Excelência, que tem sido um lutador das causas e das almas do povo brasileiro. Homenagear Vossa Excelência, um grande parceiro desse Senado Federal. Homenagear todos os agraciados que receberão aqui a comenda, senador Abdias Nascimento, todos e todas que estão na mesa. Homenageando aquele em que me inspiro, aquele que tem sido uma luz, uma referência em toda essa minha pequena e humilde trajetória política, que é o nosso querido Alceu Colares. Um prazer muito grande em revê-lo, Alceu. Eu tive a alegria de acompanhar um pouco a trajetória de Alceu Colares e, ao lado dele, como ao lado da senadora Lúcia Vânia, sermos deputados federais juntos. E toda vez que eu me pronunciava e descia, eu percebi o quanto ele prestava atenção no que eu estava dizendo. Não só no conteúdo, mas também na forma. E ele dizia, senadora, não fale assim. Isso fica muito prepotente. Fale sempre assim, chamando as pessoas, comemorando as pessoas e não apontando de forma autoritária o dedo das pessoas. E por isso, senador Colares, eu ainda não aprendi a lição, mas todos os dias eu me esforço, para falar assim. Então, é uma alegria revê-lo e ver que Vossa Excelência recebe um reconhecimento muito importante do Parlamento Brasileiro, do Senado Federal. Falar depois da senadora Lídice é muito difícil. Senadora Lídice, que já foi prefeita da capital de Salvador, o estado mais negro desse país, por isso um dos mais alegres. Eu digo um dos porque meu estado também é um estado muito alegre, tem uma presença negra não tão forte, mas indígena significativa, ou de maior população indígena, que é um outro segmento da nossa população também muito discriminado e muito sofrido deste país, não é? Não é fácil, por isso mesmo eu trouxe aqui alguma coisa por escrito, falando do Dia Nacional da Consciência Negra, que, além de homenagear essas figuras que estão à mesa, nós estamos comemorando o Dia Nacional da Consciência Negra, que foi a data da morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro de 1655. Simbolicamente representa o reconhecimento da luta histórica dos negros, mas também indica sua pertinácia e resistência, características essas que vêm gerando cada vez mais conquistas, embora persistam as dificuldades de toda ordem. No plano oficial, o reconhecimento se deu primeiro com a Lei 10.639, de março de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileiras na rede oficial de educação, valorizando a diversidade e a consciência identitária. Em 2011, a presidenta Dilma sancionou a Lei 12.519, instituindo o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, e consagrando de vez no calendário honorífico nacional essa data de crucial importância para os movimentos negros e para todos os brasileiros e brasileiras. Como parlamentar, como mulher, como cidadã, portanto, e como titular da Procuradoria Especial da Mulher no Senado Federal, cuja missão é não só zelar, fiscalizar, controlar, mas incentivar e lutar pelos direitos das mulheres, eu não poderia vir nessa tribuna comemorando essa data tão importante
e no momento de reconhecimento para tanta gente que tem na sua história tantas lutas acumuladas, e a melhor e maior de todas as heranças que vocês podem deixar para para aqueles que lhes sucederão, que é a história da dignidade, a história da luta e a história das conquistas, não é? Mas nesse momento eu quero falar um pouco sobre a situação da mulher, destacar sobretudo a situação da mulher negra. Sei que estou falando aqui para quem mais entende do assunto, não do ponto de vista da teoria, mas do ponto de vista da vivência do dia a dia. A mulher, além da desigualdade de gênero, pesam sobre as mulheres negras os preconceitos e opressões que são peculiares à sua cor, tornando duplamente árdua a sua luta e difíceis de transpor os obstáculos de seu empoderamento e a sua plena inserção nos espaços sociais. Semana passada nós tivemos uma das mais belas, e eu tive a alegria de poder dizer num caminhão de som, que foi, dos últimos anos que eu estive em Brasília, uma das mais belas e emocionantes atividades que eu participei, que foi a Marcha das Mulheres Negras. Milhares. Agora, emocionante por quê? Porque eu me dirigi à Márcia, senadora Lúcia Vânia, depois do que aconteceu. Nós estávamos em reunião do Congresso Nacional, senadores e senadoras, deputados e deputadas no plenário da Câmara, quando a deputada Benedita chegou e relatou o que havia acontecido com as mulheres na marcha, que foram ameaçadas, senador Cristóvão, que foram agredidas por uma meia dúzia de pessoas que não sabem, porque não respeitam a democracia do Brasil. Imagino que não respeitam porque não sabem o que significa a democracia, o quão importante ela é para a convivência das diferenças em nossa sociedade. E aquele pronunciamento da deputada Benedita comoveu a todos, todos foram apoiar e exigir a intervenção, a fiscalização que foi feita prontamente, tanto que aqueles ativistas, entre aspas, não do bem, mas do mal, foram retirados daqui do gramado logo em seguida ao acontecido e a agressão que fizeram as mulheres negras em marchas vindo do Brasil inteiro. E eu, logo depois desse episódio, eu fui à marcha, senador Paim, e lá, já na rua, o caminhão andando na esplanada, elas, não, senadora, fale aqui. E eu, gente, eu não queria nem falar, porque bastava estar lá. Depois de tudo aquilo, daquele sofrimento, daquela agressão, as mulheres cantavam, as mulheres dançavam, as mulheres reivindicavam. Eu falei, isso é o exemplo para o Brasil, para o mundo inteiro, de como se enfrenta a adversidade com alegria, com unidade, e esse é o exemplo que vocês dão no dia a dia a todos nós. Esse é o exemplo que as mulheres dão também, senador Paim. Porque nós, mulheres, somos discriminadas só pelo fato de ser mulher. E a mulher negra sofre duplamente essa discriminação. Estão aí todos os dados estatísticos a comprovar o que eu aqui falo. Como bem lembrou a representante aqui, nós temos um escritório das Nações Unidas, da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gassman, uma grande parceira. Nós temos em nosso país instituições oficiais de combate às desigualdades, como o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, e políticas públicas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o Pronatec, o Brasil Sem Miséria, que têm sido muito importantes para mudar a situação das mulheres, sobretudo das mulheres negras, e para contribuir para a sua inserção igualitária na sociedade. Porém, a caminhada ainda é extensa. No Brasil, nos deparamos com o fenômeno do feminicídio, os assassinatos de mulheres, geralmente praticados por parentes ou por parceiros, cônjuges, namorados. Os números são assustadores. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, de acordo com o mapa da violência divulgado recentemente, entre 2001 e 2011, estima-se que tenha havido pelo menos 50 mil assassinatos de mulheres no Brasil, decorrentes do conflito de gênero, cuja causa é apenas uma: a mulher ser mulher. Única causa. Não por acaso, nós aprovamos um projeto de lei do Senado e que foi transformado em lei, a lei número 13.104, a qual altera o Código Penal para prever o feminicídio
como um tipo de homicídio qualificado e incluí-lo no rol dos crimes hediondos, à medida que se impunha para que o Brasil abandonasse a 7ª e, segundo o mapa da violência, 5ª posição infame no ranking mundial de assassinato de mulheres. Pois bem, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras, 61% desses óbitos, 61% foram de mulheres negras. As razões radicam na discriminação que sofrem em sua posição de fragilidade social e econômica e no fato de serem também as maiores vítimas de todas as facetas da violência de gênero. Além da violência de gênero, aqui está exposta, expressa em sua maior intensidade pelo feminicídio, a mulher negra tem o menor acesso à educação, à saúde e à renda. Uma situação deveras preocupante para a qual temos de destinar nossa energia e nossa vigilância. Senhor presidente, senador Paim, eu gostaria ainda, nesse pouco tempo que disponho, de congratular-me com as companheiras que participaram da exitosa marcha e que digo, aprendi muito, senadora Ana Amélia, porque me comoveu ver que depois de um episódio de agressão, diante de tanto descaso, de tanta discriminação, de tanta falta de reconhecimento, as mulheres unidas de forma alegre, lutando contra isso tudo. Então, como lutar contra as adversidades, contra a discriminação, sendo cada vez pessoas mais generosas, pessoas mais solidárias, é isso que nós precisamos fazer. E, por fim, senador Paim, dizer que essa comenda muito importante entre nós, comenda Abdias Nascimento, esse que foi um verdadeiro herói na luta dos negros, é sem dúvida nenhuma uma demonstração de como nós já avançamos na sociedade. Se hoje está ruim, o menos pior é que a gente pode concluir que o passado ainda era pior. Então está um pouco melhor, o hoje está um pouco melhor do que ontem. Mas nós temos que continuar lutando, unidas, homens, mulheres, nós mulheres, que apesar de sermos a maioria da população, termos um grau de escolaridade superior, nós só ocupamos 10% dessas cadeiras. 10% das cadeiras no parlamento do país. Ganhamos 30% a menos. Não somos reconhecidas. Nós, mulheres, que somos punidas nessa sociedade capitalista por exercermos a função mais nobre da humanidade, que é a da geração, a da reprodução. Pois bem, a sociedade nos pune por sermos mães, porque muitas vezes no trabalho nós não ascendemos à posição de direção, porque vamos dar à luz, porque vamos ter que tirar licença maternidade, porque vamos cuidar dos nossos filhos. Então, a luta pelo direito dos negros, a luta contra a desigualdade, contra a discriminação, de qualquer forma, de gênero, de opção sexual, seja do que for, é uma luta que tem que ser permanente, porque talvez seja de todas a primeira e a mais nobre de todas. Então, parabéns, senador Paim, parabéns a todos e a todas por esse grande reconhecimento feito pelo Senado Federal. Muito obrigada. Muito bem, senadora Vanessa Gressotin, pela sua fala.